Tem várias finais, perde algumas, portanto nem tudo foi bom. Claro. Passado tantos anos, já conseguiu aceitar aquele remate do Eusébio contra o guarda-redes, que lhe daria assim se calhar uma das assistências mais importantes da história do Benfica. I'm still fixing on the crack. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all Tu fizeste bem os trabalhos de casa. É verdade. Tenho visto isso, já vi muitas vezes. E realmente, eu quando o jogo acabou e quando depois, passado estes anos, a primeira vez que eu vi após a final, eu disse para comigo, eu estava sozinho, e eu disse assim: epá, mas isto não passa, meu Deus do céu, mas como é que eu fiz isto? E veja bem que aquele lance podíamos todos ter saído como heróis. Ganharam o Manchester United no Wembley contra os George Best, Ball e Bichard e companhia, meu Deus do céu, não seria. É lembrar um lance que normalmente o Eusébio resolveu. E naquele momento ele não resolveu adequadamente. Sabe que eu vou-lhe contar uma coisa. Em Dallas, em 1979, o Stephen foi meu colega na equipa de Dallas Tornado. E falávamos disso. E ele sempre dizia que e se referia ao gesto que o Eusébio teve de o ir cumprimentar. Lui cumprimentar. Bom, isso faz parte da história. Esta parte é o lado bom do futebol. É estes gestos que representam aquilo que tem que ser verdadeiramente a paixão de se gostar de um jogo de futebol. Sr. Simões, podemos dizer que a equipa perfeita teria a mentalidade de Bela Gutmann, paixão de autoglória, a tática de Riera e a capacidade física de Jimmy Hagan? É uma excelente pergunta e vou-te dizer o que é que foi que eu escrevi sobre eles. Bela Gutmann, o astuto. O Riera, o mais culto, o culto. O autoglória, o afeto. E o Jimmy Hagan, o rigor. Estas são as 4 combinações, não é? Eu lembro perfeitamente quando o Jimmy Hagan chegou, ele deu uma entrevista na altura e disse: Jimmy Hagan veio demonstrar ao atleta profissional de futebol que a vida é muito mais difícil do que nós pensávamos. Eu disse isso e eu acho que foi bem definido. Como é lógico, a relação é muito importante. Na altura, a base da relação era a disciplina, o controlar, porque eu acho que também, produto da sociedade, a mentalidade do jogador de futebol era outra. Não tem nada a ver com os talentos, com o saber jogar. Tem a ver com os comportamentos fora do campo. Hoje há muito mais a noção do profissionalismo. Nós temos sempre que perspectivar a época em que essas coisas aconteceram. E naquela época era muito importante a abordagem do treinador. O treinador para nós era quem mandava. Isto hoje não é verdade. Não é o treinador que manda. Certo. Ok? Portanto, a nossa grande referência era o treinador, que estava connosco todos os dias. Quem era a segunda grande referência, que de vez em quando vinha? O presidente, não é? Bom, então, todos nós conhecíamos as regras e tínhamos a tendência para as cumprir. Porque, de facto, o crime não compensava. Havia multas de quem tinha um salário de 2 contos e 500 por mês e levava com 500 contos de multa. Era um quinto da multa, do salário. Portanto, quer dizer, não era fácil. Portanto, havia uma outra cultura, uma outra forma de ver qual devia ser o relacionamento de quem tinha, quem mandava e quem era o subordinado. Para a época, não há nada errado sobre isso. Hoje isso é completamente impossível e ainda bem que as coisas se alteraram, tudo parece para melhor.
teve a oportunidade de viajar pelo mundo, porque toda a gente queria ver o Benfica, aquele Benfica. E daí surgiu uma das mais belas tradições do Sport Lisboa e Benfica. Como teve essa ideia? Daniel, tu estás a dar cá de mim, pá. Eu vou-te dizer, quando chegámos ao Japão, não sei se recordam, a Amália foi convidada para a Expo, que era em Osaka, e foram 3 jogos, enfim, fáceis para nós, de muita gente no estádio, coisa extraordinária. Foi uma experiência fantástica. E os atletas da seleção do Japão cumprimentaram-nos com uma vénia. Eu achei aquilo tão lindo. E disse assim, cá para comigo, mas porquê é que eu não levo isto para Portugal? Porquê é que eu não vou levar isto para o Benfica? Porquê é que não sei o quê? E então fiquei assim, e depois falei com alguns colegas, o Dr. Jorge, o Tony e outros, e disse, olha, eu gostava de levar isto para Portugal. Não gosto de levantar o braço e cumprimentar os associados. Porquê é que nós não fazemos a vénia? Devo dizer desde já que não quero que seja um gesto de submissão. Eu isso não quero. Mas quero que seja um gesto de respeito. Lembro-me perfeitamente disto. Ficou marcado na minha memória. E o Arthur Jorge até foi o primeiro e disse, então, mas vamos fazer. Curiosamente, a primeira vez que fizemos no Estádio Nacional, porque o nosso estádio estava interditado numa invasão num jogo com o Belenenses. Foi lá a primeira vez que fizemos. E é para mim uma satisfação enorme de verificar que continua a vénia feita pela Benfica. Aqui há uns anos atrás, e para terminar sobre este tema, eu estive na Benfica TV, onde estava o Humberto Coelho e o Luizão, que tinha alcançado o meu número de jogos. Então, porque o meu número de jogos, eles só contam os que joguei no campeonato. E há 449, uma coisa qualquer assim. E falámos da vénia, e eu disse assim, o Luizão, campeão de equipa, que enfim, é o condutor da vénia, digamos assim. E então eu perguntei ao Luizão, Luizão, tu sabes como é que se criou a vénia? Sabes porque é que isso aconteceu? Ele disse assim, não, nunca ninguém me disse. E eu aproveitei e disse, olha, vou-te dizer uma coisa, em pleno direto na televisão, eu trouxe essa vénia que tu fizeste durante todos esses anos do Japão. E ele disse com aquela voz brasileira assim, que boa ideia, muito bem e tal, eu sei que ficou assim. E é verdade, fico até sensibilizado. Há um regozijo enorme na minha pessoa por ver que mais de 50 anos depois a vénia existe. E eu espero que ela exista para sempre. Porque é um gesto muito bonito, é um gesto de compromisso, é um gesto de cumplicidade entre os jogadores e os seus sócios e adeptos. Simões, o que é que muda num jogador quando se torna capitão do Sport Lisboa e Benfica? Ainda para mais com um legado como o Sr. Simões teve. Há coisas que mudam, mas eu tive a felicidade de aprender. Eu tive referências na equipa, primeiro o José Águas e depois o Mário Coluna, que me ensinaram. Isto é a mesma coisa que os nossos pais, os nossos professores, a mesma coisa, a gente aprende. Eu lembro-me perfeitamente de o Mário Coluna ter um gesto sempre de grande simpatia que dizia assim, miúdo, anda cá. E eu nunca vi na minha vida um líder sem dizer nada. Eu nunca assisti a um silêncio de liderança como foi o Mário Coluna. Sabe o que é que me faz lembrar o Mário Coluna? Eu acho que até escrevi sobre isso. O Mário Coluna faz-me lembrar aquele pai que está à mesa, na ponta da mesa, e estão lá 3 ou 4 ou 6 filhos. E algum deles não está devidamente sentado ou não tem os braços devidamente na mesa. E ele só faz assim, não diz nada, põe os olhos e imediatamente é feita a retificação.
Isto é o que me faz-me lembrar o Mário Coluna como capitão do Benfica. Eu assisti, miúdo, árbitros a tratarem-no. Não o Coluna por tu, mas ao senhor Coluna. Vamos ter calma. Portanto, vejam como é que é possível. E ele foi a demonstração que é possível ser-se líder, falando pouco, falando o suficiente. E, sobretudo, a sua liderança esteve no seu gesto, no seu comportamento, no seu olhar. Portanto, eu aprendi tudo isso com eles, e era um jovem, e segui de uma forma diferente, todos nós somos diferentes, mas aprendi com o Mário que não era importante falar muito, apenas o suficiente, e que a mensagem passasse. Foi exatamente o que eu fiz, ter aprendido com eles. Já falámos na liderança do capitão, na liderança do treinador, a liderança do presidente. Borges Coutinho é o grande presidente? Eu acho que é, sem dúvida. Sangue Azul, Marquês da Praia, e o Benfica tem o privilégio de ter um presidente extremamente culto, de maneiras britânicas, de grande respeito para com os jogadores. Vou aqui confessar uma coisa, que é, quando ele vinha e que nós íamos jogar e que ele vinha para o autocarro, se sentava ao nosso lado, quem mais ele procurava? Quem mais ele procurava para ouvir? Os jogadores de menos nome, de menos renome e tal. Então, ele adorava falar com o Fernando Cruz. Então sentava-se ao lado do Fernando Cruz, que ainda é vivo, felizmente, bicampeão europeu, internacional, esteve no Mundial de 66, uma grande figura, e jogava bem. Mas era muito engraçado, era do bairro da Liberdade e tinha sempre muitas histórias para contar. Então o Borges Coutinho sentava-se ao lado dele e dizia-lhe: conte-me lá umas histórias das suas, diga-me lá. Ou seja, o Borges Coutinho percebia, era Marquês da Praia quando era necessário, mas depois vinha um pouco mais para baixo para perceber melhor qual era a sensibilidade daquela pessoa jogador e que queria aprender. Queria aprender a outra face da vida, não é? Eu lembro perfeitamente dele ter feito isso. E, para além daquilo que foi o entendimento e a procura de valorizar o jogador, no qual contribuiu muito para a melhoria de contratos feitos aos jogadores. Ele tinha essa sensibilidade. E eu quase gostaria de dizer isto, ele tinha todos nós na mão, mas nós tínhamos todos nós, o Borges Coutinho, no coração. Era verdade que ele pagava do próprio bolso prémios de jogo e depois dizia que tinha sido alguém que não ele? Pois, eu tenho que contar esta história. Nós íamos para estágio normalmente à sexta-feira e à quinta ele tinha ali, morava no apartamento, mesmo hoje as Amoreiras, e havia uns prédios lindos e ele morava ali. E eu à quinta-feira, muitas vezes isto aconteceu, ia à casa dele, eu era capitão de equipa, o que é que eu ia lá fazer? Ia combinar o prémio do jogo. E ele dizia-me: António Simões, diga-me lá, você acha que se quer dar um prémiozinho melhor e tal? E assim, também, doutora, mas qual é a ideia? Olha, vamos fazer uma coisa. Vou oferecer 1000 escudos por cada gol marcado para além do gol da vitória. Eu disse: está bem, olha, boa ideia, doutor, boa ideia. E ele adorava ganhar ao Sporting 3-0. Também eu. Ele adorava isso tudo. A gente às vezes ganhámos 5 e ele depois tinha que pagar mais dinheiro. E então eu disse: mas como é que se faz? Não, doutor, faça o seguinte. O senhor presidente, faça o seguinte. Você não chega lá e que vai dizer que você resolveu fazer, não. Faça assim. Você diga que é um sócio do Benfica que quer fazer isto. E porquê? Que eu disse assim: doutor, é que se eu começo a dizer que faz isso, começam todos a pedir todos os jogos que façam o mesmo. Não faça isso. Diga que é um sócio.
E verdadeiramente depois houve um sócio de um senhor chamado António Frias, um açoriano que vivia na área de Boston, que era um louco pelo Benfica. E que leva para os Estados Unidos, Ele mas dá leva para os Estados Unidos e ele também já não. Também algumas vezes fez isso. Ou seja, dar esse prémio extra à equipa. São outras épocas. Hoje não há necessidade, porque os salários são extremamente elevados e há prémio pelo título, não diretamente dos jogos. Exatamente. É um sistema que eu acho interessante e que estou completamente de acordo. Não dá para falar de Simões sem Eusébio, mas também não dá para falar de Eusébio sem Simões. Foram 14 anos, 700 jogos. O Benfica já teve muitos príncipes, mas só um rei. Indiscutivelmente, o Benfica só teve um rei. Esse rei foi o Sr. Eusébio da Silva Ferreira. Eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer isto. Não sei se haverá mais que uma dúzia de reis na história do futebol, enfim, tem mais de 100 anos. O Eusébio foi verdadeiramente um rei. Eu às vezes penso que eu nunca vi um jogador chutar, finalizar tão bem como o Eusébio. A relação dele, bola e baliza, foi de tal forma que nunca vi igual. E vou aqui outra vez partilhar mais outra coisa que se passou comigo e com o Eusébio, que é bola na marca, livre. Ele não queria mais ninguém senão eu ao pé da bola. Porque às vezes ele mandava tocar, outras vezes não mandava tocar. Quando era em direto, claro que eu tinha de tocar, mas às vezes era direto, e ele queria-me na mesma. Assim, mas é direto? Ele dizia, não, deixa de estar aí. E ele agachava-se assim um bocadinho para a frente, olhava à barreira e dizia assim: não toques que vai ser gol, que a barreira não está. Não, deixa estar aqui. Haviam 70 mil espectadores naquele estádio. A única pessoa que sabia que ia fazer gol era eu. Eu via a bola partir, fazia a curva e entrava no ângulo e era gol. E ele começava aos saltos e eu ficava sozinho e disse: epa, o que é que eu hei de fazer? O que é que eu vou fazer a este? Então este cara diz-me que é gol e marca gol desta maneira. Portanto, mais que uma vez, estas são pequenas, grandes coisas do Eusébio, e obviamente que foi bem acompanhado, teve gente que sabia jogar bem com ele, etc, etc. Eu tive o privilégio de ter os 2 maiores elogios que eu tive em toda a minha vida. Foram ditos por ele. O primeiro, eu assisti. Estou com ele, aparece alguém e a conversar e tal, e o senhor pergunta-lhe: Zé, diga-me lá uma coisa, qual foi o melhor jogador com quem você jogou? Ele virou-se assim e disse: você não sabe? Mas só foi Simões, você não sabe que foi Simões, você queria sangar com o homem. E eu ouvi aquilo e digo assim: isto é fantástico. Porque se ele diz aquilo, quer dizer que eu era muito semelhante, culturalmente muito semelhante, para ele dizer que eu era o melhor jogador com quem jogou. Não era nada fácil você jogar com o Eusébio e perceber o que é que o Eusébio queria. Muito difícil, porque a inteligência dele era de tal forma, uma inteligência específica para o jogo, muito difícil de encontrar, e portanto ele achava que eu estava perto da cultura dele. Bom, isso foi o primeiro grande elogio que eu recebi. O segundo, que me comoveu imenso, que eu vou, para toda a minha vida, eu não vou esquecer, que é, em determinado momento que estamos a conversar, e eu estou-lhe a falar, mas olha lá, mas tu tens que ver e tal, e ele assim, mas olha lá uma coisa, mas tu não sabes que és o meu irmão branco? Não me surpreendeu, mas apanhou-me completamente desprevenido. Não estava nada à espera que ele dissesse uma coisa daquelas. E eu respondi-lhe assim: é?
Aí eu sou o teu irmão branco. Então, olha, sabes uma coisa? Tu és o irmão de todas as cores. Para mim, olha, és do compromisso, do carinho, do amor, de companheirismo. Escolhe, olha, escolhe. Foi isso que eu respondi. E estou muito contente, muito feliz por ter respondido ao Eusébio desta maneira. Tudo isso, tudo, foi verdade. Provavelmente o maior elogio da sua vida. Exatamente. Nunca mais me esqueci. Você imagina o que é um rapaz que vem da África, que se torna rei no futebol, que jogamos 14 anos juntos, e ele um dia diz-me que eu sou o irmão branco dele. Mas o que é que melhor se pode ter na vida? Eu acho que isso é a frase, não é do ano, é do século. Muito eu gostava de chegar aos 100 anos. Temos estado algumas vezes juntos no museu. Quando vai àquele museu, vê 10 campeonatos, vê aquela taça que contribuiu, volta àqueles tempos, ainda é aquele menino. Eu tenho ido ao museu algumas vezes com gente amiga e há sempre uma coisa que acontece cada vez que se entra naquele museu, que é forçosamente tirar uma fotografia junto à taça dos campeões. Não há nada a fazer, as pessoas não resistem, eu também não. E me perdoem, mas eu agarro-me a ela. Porque não é só o sucesso, é o simbolismo que aquilo tem, é o orgulho que os benfiquistas têm, é a história. E eu acho o Museu do Benfica muito bonito, muito bem organizado, e é um espaço, como se costuma dizer, que o vestuário é que é sagrado, e aquilo não é com certeza sagrado. O que eu acho importante, e tive a oportunidade de dizer no dia 7 de janeiro, que fui convidado para estar no museu e falar do Eusébio e do Coluna, por cima dizia Moçambique. Eu tive a minha intervenção com a filha do Mário Coluna, com a neta, etc, etc. E a determinada altura eu termino minha participação e disse isto. Acho que seria importante, à semelhança do que acontece no estádio do Manchester United e também do Liverpool e também no Celtic, que sugeria, ou se quiserem uma proposta, de porem na parede do estádio, em bronze, todos os campeões europeus. Isso é ter respeito para a história. Isso é ter memória e não perder identidade. Porque esses 14, 15 jogadores que foram campeões europeus, será muito difícil repetir. E eu tinha na audiência muitos antigos jogadores, o Isaías, o Kandorov, o Valdo, o Tony, o Vitor Martins, estavam por aí uns 20. E Tony teve uma oportunidade de falar comigo antes e que me dizia: Simões, ser campeão de Portugal, temos 200 ou 300. Agora, ser campeão europeu é outra coisa. E eu aproveitei para dizer isso. Com todo o respeito que tenho com todos vós, dizer-vos ser campeão de Portugal, e eu fui 10 vezes, foi um orgulho extraordinário, mas ser campeão europeu é diferente. Por isso é que eu fiz a proposta, porque acho que, para além de ser bonito e justo, é respeitar a história. É pô-lo ali junto à porta 18, onde as pessoas todas passam. Não é só sócios, são os adeptos, são os simpatizantes, são as pessoas que vêm de fora, são os imigrantes que vêm e que vão lá tirar a fotografia. Já lá está algo muito importante, que é a estátua do Eusébio. Tudo o que se faça ao Eusébio é sempre justo. Sempre. Agora, como é óbvio, há depois um grupo de jogadores
que conseguiram algo inédito, então põe-se lá. O que é que custa fazer isto? Até se arranja um patrocinador e paga. Agora, não podemos nunca minimizar a história. Isso não se faz. A maior prova de amor que tem pelo Benfica é ter jogado naquele jogo em Tomar. Foi o mais difícil. Foi um momento complicado. Eu queria tanto ter um filho, tinha já 3 raparigas, nasceu e infelizmente o bebé não sobreviveu mais que 24 horas. E na véspera do jogo, levanto-me, o Vasco Coutinho vem ter comigo, dá-me a notícia e vem-me dizer assim: Simões, você é que decide se quer jogar ou não. Ok, eu tenho já alguém e o levo imediatamente para Lisboa. Diga-me o que é que quer fazer. E eu disse assim: doutor, deixe-me telefonar. E eu fui à recepção, peguei no telefone, liguei para a clínica e falei com a minha mulher. E disse: olha, há esta situação assim, ajuda-me aqui a decidir, enfim, mais ou menos esta conversa. E o Eusébio e o Torres não estavam prontos para jogar, estavam lesionados. E eu recordo-me que nós ganhámos esse campeonato sem perder um jogo. E eu pensei assim: mas se o Eusébio e o Torres não jogam, então se eu também não jogar, isto é capaz de não correr muito bem. E a minha mulher disse: olha, joga, já não há nada a fazer, não sei quantos, joga. E vejo com o Vasco Coutinho, porque ele esteve aqui, não sei o quê, enfim, lá se chegou. E anunciaram no estádio, no alto-falante, que era uma coisa que não deviam ter feito, confesso. E aquilo foi... Eu entrei no estádio, aquela gente toda e tal, foi extremamente emocional estar a partilhar aquela dor com aquelas pessoas todas. Depois acontece uma coisa terrível que é a contradição e a mistura daquilo que é a alegria e a tristeza, que eu não sabia bem para que lado é que havia de ir. O gol. Exatamente. Ganhámos 1-0, fiz um golo, não sei como é que a bola... olha, eu acho que eu fiz um golo zangado, porque a bola veio direito a mim, eu dei-lhe um pontapé, eu acho que ia matar uns passarinhos que andavam lá no ar, mas não, ela entrou na baliza. Ganhámos 1-0, com um golo meu, depois daquela tragédia. Olha, sabe, às vezes eu evito de falar disto porque nem sempre eu fui compreendido. E eu não me importo de viver com essa dor o resto da minha vida. Mas também não me arrependo de ter contribuído para o Benfica tivesse ganho esse jogo. Eu separo as duas coisas. Às vezes tenho vontade de ir um pouco mais longe, mas eu não acho que a sociedade me irá compreender, mas fico com a sensação do dever cumprido. Havia naquele momento, com a ausência do Eusébio e do Torres, eu fiquei com receio que não ganhássemos. Ou seja, eu fiquei a pensar que se calhar naquele momento eu era mais importante que verdadeiramente fui, com a ausência dos dois. 3, eu pensei que já era muito e portanto joguei. Estamos parados por mais de 50 anos. Consegue ter noção da importância que tem numa pessoa ainda da minha idade? Pois essa é uma outra pergunta muito interessante. É que se enquadra perfeitamente no que eu disse antes. Ou seja, é importante que os jovens, como o Daniel, conheçam uma história. E já lá vai há muitos anos, mais de 10, mais ou menos, quando o Eusébio faleceu, e eu disse em várias conferências
várias participações que eu faço em escolas, universidades, etc. E eu disse, e perguntei, porquê é que o Eusébio não faz parte da escola? Como se aprende a falar do Afonso Henriques? Então, mas porquê é que não se pode falar no Eusébio? Porquê é que não se mostra à juventude o que é que foi o Eusébio? Porquê é que não se dá a conhecer a história de Portugal na escola? Qual é o problema? Falamos do Dom Dinis, falamos do Afonso Henriques, falamos aqui. Porquê é que não falamos do Eusébio? Mas o Eusébio foi rei. Então, mas o Eusébio não pode ser um exemplo de coragem, do sofrimento, muitas vezes que ele jogou sem estar 100% em condições. Foi o nosso herói, foi o jogador mais popular da história de Portugal. Não se fala dele? Quando é que se vai falar dele? O que eu vejo é que não há a preocupação se dar a conhecer aos jovens a história. É muito importante que os jovens conheçam a história. E a sensação que eu tenho nos tempos de hoje, e isto não tem nada a ver com os meus tempos, que no meu tempo é que era melhor e que agora é pior. Não é nada disso. Eu estou a falar de factos. É que eu sinto que o jovem vive o dia-a-dia. E vejo até, dentro do Estádio da Luz, reparo que existem duas formas de apoiar a equipa. Uma, aquela dos sócios mais velhos, que até trataram mal injustamente o Roger Smith, que lhe mandaram coisas para cima dele. E depois, a outra parte, os jovens, parece que estão meio distraídos, vão só ao estádio para se entreterem, não se passa nada. Há aqui uma diferença enorme entre estes dois fatores. E não pode ser. O Benfica é só um. O Benfica é só um e é de todos, não é só apenas de alguns. Sr. Simões, o que é a mística? Ora bem, eu acho que a mística começa por dizer uma coisa banal, trivial, ok? Que é ganhar. Mas como é que se ganha? Através do quê? Sim, do talento. Futebol é uma arte em movimento. E o Benfica teve grandes equipes. Mas essa mística está ligada a uma cultura que tem a ver com uma espontaneidade que tem mais que um século, de gente que se dedicou de alma e coração ao Benfica. Não podemos nunca esquecer como é que foi feito o estádio. Foi feito por quem? O Benfica é o clube mais português. Sempre. E porquê? É porque tem mais portugueses? Não. Não é isso que eu estou a falar. O que eu estou a falar é o Benfica é exatamente Portugal, com as suas virtudes, com os seus defeitos. 8 ou 80. E isto não é Portugal? E isto não é o Benfica? É exatamente aquilo que é. Como gostaria de ser recordado? Olha, eu vou-lhe dizer com toda a sinceridade, eu gosto de ser reconhecido, não sou daqueles falsos modestos, mas e sinto que há uma relação comigo de respeito a qualquer lado que eu vou, e confesso que troco sempre, mas sempre, e percebi que era assim que tinha que ser, admiração por respeito. É assim que eu quero ser olhado. Não por aquilo que eu joguei, não por aquilo que eu fiz, mas pelo meu comportamento como profissional e também, e sobretudo, naquilo que foi o meu comportamento de cidadão. O que é que eu entendo de cidadania? E é muito mais sobre esse aspecto que eu gosto de ser reconhecido. Sr. Simões, gosta de dizer que os grandes jogadores do Benfica não são só do Benfica, são o Benfica. Sr. Simões é o Benfica. É verdade. Muito obrigado. Eu disse isso. Obrigado eu. Foi uma excelente entrevista, dou-te os parabéns. Falámos aqui de coisas que não é costume, falámos de coisas diferentes, mas devo confessar uma coisa.
Foram diferentes, mas foram muito boas. Obrigado.